que Jesus diz que quem crê na doutrina de que pode perder a salvação, esta pessoa que é salva, ela vai para o céu, vai viver na eternidade, mas ela não vai entrar no reino milenar mesmo. É claríssimo. Ah, pastor, mostra logo. Eu tenho que ir devagar porque eu vou falar coisas fortes. Quem pisa, tem textos de Hebreu, quem nega, o cristão que diz que o sacrifício de Jesus foi tão frágil a ponto de perder a salvação, está ofendendo o Espírito de Deus. Quem prega isto está em maus lençóis. Eu saí sexta-feira com a Raquel, nós chegamos lá em Teresópolis com uma amiga nossa, e ela estava contando uns casos, e ela estava dizendo, puxa, uma amiga minha que é de uma igreja tal, que eu já era, e ela quer sair porque não aguenta mais, mas a igreja lá diz que quem sair da igreja perde a sua salvação. Eu falei, o quê? O quê? E eu disse, me dá o telefone dessa amiga, eu vou falar. Ela disse, não, mas... E essa amiga mesmo, ela falou, mas não perde a salvação? Eu falei, para com isso. E eu fiquei com pena e com uma raiva santa do pastor que ensina isso, porque ele está num perigo. As pessoas dizem assim, mas isso é só um detalhe. É só um detalhe? Moisés, que era um grande homem de Deus, não houve homem mais manso na terra, e no entanto ele, por um detalhe tão pequenininho, tão besta, ele não entrou na terra prometida. Ele chorou com lágrimas. Ele deve ter dizendo, Jesus, ele disse, não, vai. Senhor, eu passei 40 anos aqui nesse deserto, ouvindo murmuração do povo, isso, aquilo, mas não, você não vai entrar. Eu vou te dar uma só, você só vai ver de longe. Subiu no monte, tá vendo lá, ó, lá é terra. Diz que ele chorou e ele disse, Senhor, mas por que eu não vou entrar? Por uma coisa pequenininha. As coisas pequenininhas para nós são as coisas que têm mais valor para Deus. E se você não conhece o coração de Deus, você vai achar, mas Deus é injusto. Quem chama de Deus injusto está em pior situação ainda. Ele disse, sabe por que você não vai entrar na terra? Não, por quê? Por que ele não entrou? Porque ele feriu a rocha. Peraí, pô. O cara já estava cansado, o povo real. A primeira vez, estavam querendo matar a Moisés, dizendo, volta a gente de volta lá para o Egito. Nós estamos com sede, vamos morrer aqui nesse deserto, Moisés. Tem água. Deus, o povo está me enchendo aqui. Não tem água. Moisés, faz o seguinte. Fala a rocha e vai sair água da rocha. Rocha, sai água. Todo mundo bebeu e ficou satisfeito. Mais adiante foram caminhando no deserto, a mesma coisa aconteceu. Moisés estava tão impaciente, olha só, uma impaciência pode te tirar. Imagina um atleta que não tem paciência com o irmão. Te tira do prumo. Ele, em vez de falar a rocha, o que ele fez? Ele bateu, ele pegou o cajado dele, ele feriu a rocha. E como Deus sabia que o povo tinha que beber a água, ele deu a água, contra a vontade dele. Mas por que ele fez isso? Tem um mistério de Deus aí. Eu já falei para o irmão, e eu quero que você segure aqui, não bota no blog isso não, que é mais... Mas só porque ele feriu, em vez de falar, ora, isso é um detalhe pequeno. Mas são as coisas pequenas que nós não observamos na Bíblia e não pedimos a revelação do Espírito Santo de Deus, é que faz a diferença. Então cuidado, não fira a rocha. Quem é a rocha? É Jesus, não é isso? Mas vamos lá, eu tenho que completar aqui. Eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado para o reino.
A coroa que ele está falando era o prêmio, a recompensa, era reinar. Ele poderia ser desqualificado. Se você ler o texto até aqui, você não vai entender muito. Qual é o versículo seguinte? E esse eu não li. O versículo seguinte, do versículo 27, é o quê? A gente tem que ler, porque agora ele vai fazer uma analogia com toda a história de Israel, com isso que ele falou aqui agora. Por isso que temos que ler a Bíblia. É o versículo de 1 Coríntios 10, não é isso? Não é isso? 1 Coríntios 10, eu vou ler de 1 a 6. Se você ler a sua Bíblia com aquilo que a sociedade bíblica ou a sua coisa que vai separando por coisa, não, daqui a aqui, então é só um assunto, não é assim que a gente lê? Mas daqui para frente deve ser outro, então só vou ler aqui. Não, o assunto é o mesmo. Anula lá em cima. Leia a Bíblia como um todo, eu já falei isso para você, senão você vai ficar em maus lençóis. Vamos ver. O versículo 10, o capítulo 10, o primeiro, ela é continuação do texto de cima. Olha só. Ora, quando fala ora, é porque ele está justificando o que aconteceu. Eu esmurro meu corpo, corre no estádio, para que tendo pregado a outros, não seja eu desqualificado. Ora! Irmãos, não quero, eu estou lendo agora até o versículo 6, não quero que ignoreis que nossos pais, olha como Paulo respondia às situações, ele usava a Bíblia. Hoje, sabe o que os pregadores fazem? Eles não leem a Bíblia, não entendem o contexto da Bíblia, só entendem algumas frases que Jesus falou, usam fora do contexto, criam uma coisa em cima da necessidade do povo, e tanto ele como Jesus disse, você sabe o que ele falou? Que tem tudo mais, são pessoas que eu vejo isso. Eu não quero fazer julgamento do ministério de ninguém, mas veja só. Por que nós estamos sempre correndo atrás de uma resposta de oração, de uma cura, isso, aquilo? Por quê? Eu estou doente, porque eu tenho problema com isso, eu tenho problema daquilo, tem isso, o filho está na droga, isso, aquilo. Mas Jesus disse que se você errais porque não conheceis as Escrituras e o poder de Deus, se você conhece a palavra de Deus, eu quero ver quem concorda isso comigo. Você não vai ficar primeiro o quê? O reino. Só o reino E e a justiça. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus disse, me busca primeiro. Se hoje os pastores... Deixa eu beber uma água.
essa que eu conheço pastor poderoso que faz isso, até o suor dele cura, você vai receber a cura. Eu prefiro não ter nada disso, buscar o reino, deixar que tudo seja acrescentado quando vier a minha necessidade, e Deus vem e faz. Mas nós não, mas nós estamos invertendo as coisas. E de mais a mais, além de você viver uma vida miserável, porque olha, ter que ficar toda hora buscando a Deus, para isso o povo está sofrendo. O povo está sofrendo porque os pastores não estão desempenhando os seus ministérios de maneira correta. E eles vão prestar conta a Deus. E olha, nós temos que falar a verdade. Quisera eu que muitos desses pastores pudessem ouvir pelo menos pela internet. Ah não, mas ele não tem. Não, tem meia dúzia de pessoas, isso aqui. Jesus pregava para multidões. Ele tinha 12, dos 12, 3 eram mais ou menos. Que tinha um ali no meio que era aliás, nenhum deles. Então veja. Oi. No propósito de Deus, parece que isso daí vem acontecendo também pelo, por exemplo, o profeta Oséias já falava. O povo é assim porque falta o quê? Conhecimento. Esse conhecimento é da palavra de Deus. Mas já desde o Velho Testamento, lógico. Quando você não conhece a palavra de Deus, você vai estar cheio de necessidade e você vai querer buscar a necessidade e não Deus. E é isso que vai te criar mais problema. O povo que está recebendo cura e libertação, eles continuam frios, mortos e vazios, porque para entrar no reino, eles precisam mais do que uma cura e um favor de Deus. Eles precisam ter mais da vida de Deus. Precisam conhecer os caminhos de Deus. Então, isso me dá uma tristeza profunda. Fala, querido. Inclusive, nesse versículo de Oséias, está falando do pastor, do profeta, no caso. Exatamente. Deles que o povo não está sabendo. Mas olha, exatamente como acontecia aos profetas no Velho Testamento, que eles não desempenhavam corretamente seu ministério. Você sabe de uma coisa? Profeta nunca foi na mente de Deus criar essa categoria profeta. Você sabia disso? Não foi nada, foi água. Aproveita e batiza alguém aí. Tem gente que adora. Tem um batismo aí, vai. Nem que seja por aspersão. Nós estamos mais preocupados com doutrina, com isso. Você crê, peraí, isso aqui. Isso é uma coisa. Você já viu Paulo falando? Paulo, ele escreveu no final de uma carta dele em Coríntios e Romanos. Ele disse: eu tenho ministério de cura, revelação, sinais, prodígios e maravilhas. O cara tinha isso. Você já viu alguma carta dele comentar lá as coisas que ele fez? Ele sempre falou da edificação da igreja. Eu fico imaginando, Paulo deve ter andado sobre as águas como Jesus andou. Você acha que não? Perfeito. Nossa, isso para ele não era nada. Ele vê um cego lá tinha botar o olho. Ele não comentava isso. Hoje nós fazemos que isso dá ibope e dá dinheiro. Por isso que está cheio de pastores aí só preocupados com dinheiro. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu não estou julgando eles. Eu digo o seguinte, eu não posso julgar. Eu posso julgar, não posso condenar e dizer que está certo ou errado. Mas eu posso dizer uma coisa. Eles e vocês, nós vamos prestar contas a Deus no tribunal de Cristo. Primeiro, se fomos transformados ou não. Segundo, se nós fizemos a obra corretamente. Se isso não aconteceu, você vai ser desqualificado, vai perder o prêmio e vai perder o reino. Fala, alguém levantou a mão. Gleice, bem-vinda, né? As férias estavam boas? Tá maravilha. Vai. Quer ficar em pé? Na minha época, quando o aluno levantava, ficava em pé. Né? Ontem eu estava conversando um assunto com o Alessandro. Aí o Alessandro foi e me questionou. Eu me senti até um pouco ignorante no que eu falei com ele, porque talvez eu não tenha sido assim, bem passado.
Eu falei, Alessandro, eu acho que a pessoa falta um pouco do ser humano, em geral, acreditar em si próprio. Isso é normal, né? O ser humano vem fraqueza, acha que não vai conseguir. E Deus diz, está tudo consumado. Claro, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Certo. Mas a gente tem a obrigação de a gente acreditar em si próprio. Aí o Alessandro me questionou quando ele falou sobre isso. Eu falei, eu acredito muito em mim, sabe por quê? Porque eu acredito muito em mim, porque Deus está em mim. Ah, certo. Tá. Eu acredito em mim porque Ele disse para eu acreditar, porque Ele fez tudo na cruz, está tudo consumado, então eu tenho a obrigação de acreditar em mim. Eu não estando acreditando em mim, eu acho que eu estou sendo inimiga de Deus, porque foi Ele que me deu a vida vida pertence a Ele. Repreende o teu... Bom, eu não vou brigar, você briga com ele. Eu acho que ele pensa de outra forma, isso me irrita. Olha, eu não vou em briga de marido e mulher, ainda mais briga doutrinária. Eu não vou botar minha colher. Não. Olha, de repente tu tem que dar uma colherada nele. De repente tu tem que ficar quieto. Eu não sei, não vi, não sei. Ó, macaquinho. Deixa eu dar. A mulher vai defender a mulher. Começou a zorra. Vamos para o intervalo comercial. Vamos para o intervalo comercial. Vai lá. A comida de hoje não estava boa. Não reclamando. Ah, ela tentou te envenenar na comida hoje? É raiva, é irritada. Não, mas é o seguinte, muitas vezes a mulher, ela tem uma visão diferente do homem. Ela vê um lado... Diferente, ou seja, distorcido. Oh, quer dizer, diferente. Não vê. Agora, não vou entrar... Karine vai ficar quieta? Mas é acreditar em si próprio. Mas- A gente tem que ter obrigação. Mas muitas vezes a gente, ao colocar para fora o que a gente sente, muitas vezes, por eles já terem uma linha de pensamento, assim, sem querer, eles não entendem. Mas isso não quer dizer que, por eles não estarem entendendo, nós não estejamos certos. Então, E a mulher realmente defende tudo que é mulher. que haver da parte dos homens um pouquinho de jogo de cintura, porque na verdade eu sei que o homem é o cabeça e é ele que tem a coisa, mas a mulher vê algumas áreas e algumas coisas que o homem não consegue ver. Com certeza. O que tu achou? Ih, a tua mulher fala aí, é verdade, Vamos pra aula, né? Esse assunto. Por que a serpente não pousou na mulher? É, Eu vou chamar a Márcia, tá? Chamar quem? Márcia Boss Smith. Vamos de família. mas que ele me irrita, me irrita. Ó, eu falei, a Karine tá quieta. Eu falei, Karine, você não vai falar? Lá vem ela. Vem cutucar, vem. Cutuca uns com várias coisas que tu vai ver. Vamos à aula. Entendeu, né? Eu entendi. Obrigado pela colaboração. Vamos voltar agora. Vamos voltar. Olha o contexto. Ora, olha a conclusão. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais, que pais? Povo de Israel, estiveram. Ele está agora dando o argumento disso, de perder ou não perder o reino. Ele está usando agora a própria Bíblia para responder esses 23 a 27, 5 versículos anteriores. Ele disse, vocês querem ver uma coisa? Vamos voltar à história do nosso povo Israel. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, para ver que eles também estavam numa corrida, mas foram desqualificados. Ele usa o argumento bíblico. Nossos pais, o povo de Israel, todos estiveram sob o quê? Espera aí. Vou tirar aqui, tá? Olha só, você tem que ler a Bíblia devagar. Todos estiveram sobre o quê? Nuvem. Que nuvem? O que ele estava falando? Você vai ali, você vai do lado e tem o texto que se refere aonde ele estava falando sobre a nuvem. Que nuvem eram essas? A nuvem que os dirigia durante o dia, que estavam levando o povo para a terra de Canaã. Durante a noite tinha o quê? Uma coluna de fogo, para eles pudessem ver. Então a nuvem
era a própria presença de Deus, que a nuvem ia, parava, eles tinham que parar. Às vezes a nuvem, diz lá no livro de Números, ficava 1 hora, todo mundo descarregava tudo, a nuvem se movia, tinha que todo mundo, às vezes ficava 1 ano parado, às vezes 3 meses, às vezes só algumas horas. A nuvem era, o povo estava ali, ou seja, era um povo que estava sendo guiado por quem? Por Deus. Certo? Ele disse, lembra o povo de Israel, nossos pais? Eles eram guiados por Deus. Se você quer a referência da nuvem, quando ele escreveu isso, ele usou Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. Todos eles também passaram pelo mar. Que mar? Tem outro texto, que é o Mar Vermelho, não foi isso? Eles saíram 11 dias depois, de fronte do mar. E eles viram um milagre acontecer. Qual foi? O mar se abriu. O mar se abriu. Era o Mar Vermelho. Então, eles estavam ali. E o fato daquelas águas terem aberto e terem passado no meio, Paulo estava fazendo uma analogia com o batismo. Não é isso que ele fala aqui agora? Você já leu esse texto? Não. Olha só. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados. Batizados aonde? Na nuvem. Como no mar. Você já foi batizado na nuvem? Você já foi batizado no mar? O povo de Israel foi. A nuvem e o mar, ou seja, eles tinham sido... Todo mundo sabe o que significa a palavra batizado, batizo. O que significa? Mergulhado. Ou seja, você mergulha na nuvem. Lembra a história da nuvem? A nuvem vem sobre você. Ou seja, Deus não é um batismo físico. Porque se não então for assim, você ser batizado em Moisés ou batizado no mar, ou batizado no nome de fulano, tudo é a mesma coisa. Você vai dizer, não, mas aquele era um símbolo. Não era, embora fosse um símbolo, era o próprio Jesus, porque você vai ver no texto aqui agora. Todos foram batizados, tanto no mar como na nuvem, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar, não é manjar de coco, manjar espiritual. Todo mundo sabe que é manjar, sabe que é manjar? Uma comida, né? Eles comeram espiritual. Eles viram a nuvem, a direção de Deus, foram batizados, viram as águas se abrir, comeram um manjar espiritual. Que manjar espiritual que eles tinham comido? Hein? Tá lá no texto. Era o quê? O próprio Cristo. No final, Paulo que era o problema, mas qual era aquela sementinha de coentro, que parecia uma semente de coentro? O que era? Maná. Isso aqui. Ele estava se referindo durante 40 anos, M-A-N-A-H, é a palavra hebraica, maná. Eles comeram do maná todos os dias, caía pela manhã, no refrescor do orvalho, às vezes vinha no final da tarde, no calor tal, e comeram também das codornizes. Lembra isso? Ou seja, era um povo que experimentou os milagres de Deus. Eles comeram o maná. Você sabe o que significa maná? Que é isso? Que coisa maravilhosa é essa? Ou seja, eles comeram de um Cristo maravilhoso. Que Moisés, Deus falou para ele que esse maná era a comida dos anjos. Naquela época eles conheciam muito sobre a agricultura, mas eles nunca tinham visto essa semente. Por isso que ela disse, isso aqui não tem igual. Então vamos chamar isso aqui de coisa maravilhosa demais. Eles conheceram um Deus maravilhoso demais. Um Deus que se movia na nuvem, um Deus que abria mar, um Deus que falava coisas maravilhosas. Ou seja, não era um povo ímpio,
Eles comeram de Paulo, olha o que ele está dizendo. Eles participaram de tudo isso. Continua. Beberam da mesma fonte espiritual. Quando aquele, Monte Oré bateu, saiu água, eles beberam de água, sair do meio de uma rocha água, só um milagre. Se você fizesse parte desse povo, disso tudo aqui, tu ia ficar maravilhado, não ia? Para onde eu vou, o que eu vou fazer? Uma nuvem. A nuvem vai, você segue ela. Eu contei a visão da nuvem, né? Maravilha, né? Você já imaginou? Você já pediu Jesus para te mostrar a nuvem dele? Diariamente na sua vida? Qualquer área para você. Senhor, aonde tiver aquela nuvem, melhor do que a do pastor Júlio teve, lógico, se você vai pedir, me mostra. Se essa nuvem parar em cima dele, eu já vou saber que ele vai ser o meu marido. Você não pediu? Vem cá, o que você acha que é o sobrenatural de Deus? Você sabe de uma coisa? Eu dei a palavra domingo, na segunda-feira. E eu que vou para Teresópolis, eu fico agora olhando para as nuvens, para o céu. Vou subindo isso, aquilo. E você sabe de uma coisa? Eu digo, Senhor, eu quero ver a tua nuvem espiritual. Não volta a mesma coisa, não. Senhor, o que eu faço? Eu vou pegar a Bíblia. Comece a buscar uma vida sobrenatural de Deus. Senhor, o que eu faço? Nem que Deus vai te mostrar uma nuvem pequena em cima disso. Eu pedi a Deus que toda vez que, se já é um ano de coisas sobrenaturais, eu vou querer dizer, Senhor, se essa nuvem aparecer alguém assim, 2 pessoas Deus já me mostrou numa nuvem no dia seguinte que eu estava no meu ônibus, minha mulher é prova disso, não foi? O ônibus estava vazio e a gente senta você sozinho em 2 cadeiras, dá para isso, aquilo, e eu vou para outra. Eu sentei lá e aí comecei olhando para fora, eu falei, a nuvem, que bonita, tá fresquinho aqui, chegando em Teresópolis, né? Aí eu falei, Senhor, bem que a tua nuvem podia vir aqui me refrescar também, mas eu quero a do Espírito. Eu caí num sono profundo, ela viu, eu achei que ela estava dormindo, foi? Amor, tu estava lá orando no Espírito, fazendo alguma coisa, no meio do homem, não tinha ninguém. Eu sentei lá no final. Eu botei o chapéu aqui assim, orando no Espírito, falando e tal, porque nós somos loucos mesmo, né? O chapéu aqui, o chapéu aqui, só via a boca aqui falando. O homem tá no Espírito. Olha, eu não perco tempo. Eu já conheço aquela viagem, eu não vou ficar falando babão. Eu vou aproveitar 1h30 de viagem, eu vou entrar no Espírito. Você sabe que eu caí no sono profundo durante Deus, eu vi a nuvem de Deus. De mosquito. Então, se não é um sono profundo do Espírito de Deus, eu ouço, olha, eu não sei como eu consigo dormir. Eu durmo na minha casa, às vezes, a Kel está lavando roupa meia-noite. E a máquina é lá embaixo, é longe. Quando acaba a máquina, faz pip, pip, pip. Eu ouço aquilo e acordo. Então, para cair no sono, aliás, uma da palavra profética é em vigília noturna, em profundo sono. Natural. Você vai dizer, mas você tem certeza? Ei, as coisas de Deus não é questão de certeza, é questão de fé. E fé é você ver no sobrenatural. Eu tenho certeza? Não, eu tenho certeza absolutíssima. Usa tudo que é superlativo. Você não tem nenhum. Você vai falar isso numa pessoa? Eu vou falar. Porque
de que a presença de Deus está ali dirigindo. Entendeu? Então, Alguém já teve essa experiência também? Já. Assim, várias vezes eu olhava e via aquela nuvem. Já tem bastante tempo que eu não vejo essa nuvem. Aí, como o irmão falou assim, ó, pede a Deus para voltar. Pede. Entendeu? Eu gostaria de voltar a ver essa nuvem. Amém. Senhor, envia tua nuvem da presença. Gente, se a vida do cristão não for sobrenatural, vai ser uma vida natural. E a vida natural aqui junto do São Luís, e eu caí em pranto, porque foi uma coisa de Deus no meu coração. E quando aquela palavra veio, eu comecei a orar, e quando eu acordei, é como se tivesse esse holofote de cima para baixo, e que eu olhava para cima, mas não tinha nenhuma luz, quando a gente senta assim na minha noite. Então eu senti uma coisa, um brilho, algo sobrenatural de Deus. E às vezes a gente fala assim, será que eu estou aqui criando sensações? E até eu falei com o pastor mesmo, que tudo que tem falado aí sobre a neblina, eu acredito profundamente, porque Deus, é por isso que ele chama que a gente tem que ser igual criança. Exatamente isso. É verdade. Gente, o nosso orgulho humano natural é terrível. Eu não vou falar uma bobeira dessas coisas agora. Tô nem aí. Eu prefiro que Deus fale dessa maneira. Ora, tem muita gente que não crê que esse texto que eu estou lendo aconteceu literalmente. Tem pessoas, teólogos, que não acreditam que o que aconteceu no Velho Testamento. Não era assim. Elias disse, eu já estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vai chover. Diz aqui, qual é a palavra que está lá de verbo? Entretanto. Se não tivesse essa palavra aqui, não ia reforçar tanto o texto. Um povo que viu nuvem, mar abrir, comeram do manjar espiritual, comeram do maná diariamente da presença de Deus, viram milagres, maravilhas. Entretanto, apesar de terem visto tudo isso, Paulo está dizendo uma coisa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ei, peraí, Deus. Hoje em dia tem muita gente fazendo sinais, prodígio, maravilha, curando, fazendo isso, fazendo aquilo e tal. E Deus está dizendo para ele mesmo, porque tem que ter alguém coragem para se levantar e dizer: o irmão faz tudo isso, entretanto Deus não está se agradando da tua vida. Lembra que a nossa irmã Clarinha, ela na próxima aula ela vai estar aí, a família já foi embora e ela está em São Paulo. E ela perguntou: Pastor Juninho, explica aquele texto de Jesus que ele disse: muitos naquele dia dirão, em teu nome expulsei demônio, em teu nome curei enfermo, em teu nome profetizei, em teu nome fiz isso e aquilo. Portanto, naquele dia, referindo-se ao tribunal de Cristo, Jesus estava falando isso, eu direi a essas pessoas, 2 pontos: nunca vos conheci.
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus estava contando uma parábola do reino. E a parábola era para os filhos dele, é para os cristãos, não é parábola. Jesus não vai contar parábola para ímpio. Tem gente que ainda acha que Jesus, nas parábolas, tem um ímpio. Ele está nem aí para o ímpio. Eles nem querem ouvir o que Jesus tem para falar. Ele estava falando para o povo dele. O que isso significa? Que você pode fazer milagres e você ser desqualificado. Você pode ganhar... Eu vou depois entrar nesse texto, porque essa frase, ela tem uma versão, mas isso é só quando chegar lá. Eu ainda estou aqui em Israel. Porque a Bíblia, você tem que pegar toda a história do povo de Israel, como aconteceu, e pegar depois o que Jesus falou e depois o que Paulo falou. Essa é a maneira correta. Então aguarde um pouco, paciência. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Saíram 3,5 milhões de pessoas, viram milagres e maravilhas, ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Que coisas? Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele disse, olha, é exemplo para mim e para vocês. Olha o exemplo dele. Eles viram o mar abrir, viram a nuvem, comeram de uma palavra, viram sinais, maravilhas. Entretanto, Deus não se agradou. Peraí, Paulo, o que você... Não, isso é exemplo para nós. Exemplo para quê, Paulo? Olha, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Eu fico imaginando esses grandes pregadores de 100 mil pessoas, isso e aquilo, dizendo, irmãos, hoje tem uma palavra como essa, não vamos cobiçar as coisas, usar esse texto. Eu vou te dizer, no dia seguinte não ia mais ninguém. O crente queria me curar, ia meu filho que está na droga, isso aqui. Esmurra o seu próprio, pregar isto não dá ibope, muito menos dinheiro. Amém? Amém. Não é verdade? Então, o que eu estou te dizendo, Paulo falou, ei, não vamos cobiçar as coisas mais que eles cobiçaram. Isto aqui é a última palavra, e ela é mais importante, sabe por quê? Paulo estava se referindo a Números capítulo 14, 11, versículo 4. Por que o povo de Israel viu todos esses milagres? E Deus não se agradou, não deixou que eles entrassem na terra prometida e ainda fez com que eles ficassem lá. Sabe por quê? Porque eles cobiçaram coisas mais... Ele estava se referindo a um texto das Escrituras, que é Números capítulo 4. Sabe o que isso significa? Pouca gente sabe disso também. Quando o povo de Israel saiu do Egito, depois de Faraó, saiu aqueles 3 milhões de pessoas, na mente de muito cristão, só junto com o povo de Israel, que eles tinham que sair sob aliança com Deus, né? Tinham que comer o cabrito, o sangue na porta, só quem estava com aliança que podia sair do Egito, certo? Mas, lá em Números, diz que junto com o povo, saiu e isso que eu quero que você guarde nessa noite. Saiu eu vou usar o texto que está lá, saiu um populacho. Sabe o que é populacho? Populacho. Mais adiante ele fala, saiu um misto de gente. São essas palavras. Hein? São os penetras. Tô gostando. Saiu um misto de gente. Junto do povo de Deus entraram penetras egípcios, que não eram da aliança, que adoravam a deusa Íris, a deusa Esquimbal lá. Se misturam, eles de uma certa maneira até gostavam das coisas, mas eles entraram no meio, chamava-se o populacho. Esse populacho, se você lê em Números, o livro de Números é tremendo. O livro de Números fala sobre o exército da igreja, fala sobre a igreja.
Esse populacho, no meio do caminho, quando tinham que fazer aquelas regras, aqueles rituais, eles começaram a se cansar. Eita, povinho cheio de regra e tal. E eles ficaram desanimados e estavam com vontade de voltar para o Egito. Porque quem não ama Deus e a palavra de Deus e as coisas de Deus, vai achar, desculpa a expressão, um saco, cansativo. O cara vai para a igreja, não, ó pastor, recebe aí, ora, me tal, isso aqui, o cara vai embora. Essa pessoa está sob a influência do populacho. Lembra que uma certa altura, o povo de Israel chegou a Moisés? Moisés, nós não aguentamos mais este manazil. Todo dia Deus manda esse pão dos anjos miraculosos. Eu já não aguento mais isso. Nós estamos com saudade dos pepinos, já leu isso na Bíblia, dos melões que tinha no Egito. Oh, leva a gente de volta para o Egito. Eu não vou morrer aqui nesse deserto. Eu não quero saber mais de terra de Canaã, de porcaria nenhuma. Eu quero voltar para o Egito. Porque o populacho, quem não tem fome e sede das coisas de Deus, e que está dentro, você pensa que na igreja só tem escolhido, eleito, salvo, isso, aquilo, está cheio de gente que está buzinando no teu ouvido, dizendo, bobagem, não perde tempo com isso. Vamos para o mundo, balada mix. Vamos lá para... Vai para Santa Maria. Balada mix é restaurante. Balada mista. Não, vamos lá, você vai na igreja, já foi de manhã, vai de tarde. Pera aí. Esses pastores só querem dinheiro. Vamos lá para a balada. Lá vai você para lá, balada. O fogo cai, ferro. Você acha... um dos fatos mais trágicos, 237 jovens, menos de 25 anos, morrendo, porque estavam num lugar onde tinha misto de gente. Se eles estivessem na igreja, vamos falar o outro lado da verdade, não teria acontecido isso. Mas na igreja não tem gente lá, tem. E é uma boa, tem música, tem comida, tal, isso, aquilo. O misto de... O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem que esmurrar o seu corpo para não ser desqualificado. É muito mais fácil um amigo te ligar, ô fulano, vamos hoje à noite, olha, o fulano vai estar. Vai ter isso, vai ter música, vai ter isso, aquilo, tal. E você vai. Estas coisas vão começar a acontecer assim, ó. Coisas espantosas. Não custa nada, vou lá só ver, não custa nada. Cuidado com o misto de gente. Cuidado, você quer ir para o reino? Não, a salvação está garantida? Tá! Mas cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você ouve. Nunca, olha, eu sempre digo isso. Você, principalmente mulher cristã. Você é cristão, seu marido é cristão. Se o seu marido tem isso aqui, não vá logo na vizinha que é ímpia ou na outra e diz, eu não aguento meu marido e tal. Mas você não é cristã. E a gente abre muito a nossa vida para pessoas que não são do povo de Deus. Aí você fica isso, aquilo, o misto de gente. Por causa disso, Deus não se agradou. Nós estamos cobiçando coisas que o populacho do mundo está cobiçando. Irmão, não vai trabalhar mais. Você tem potencial para ser líder aqui no nosso trabalho. Você acha? Faz, hora extra, trabalha mais. Isso é cobiça. Não entrarão no reino quem tem cobiça pelas coisas desse mundo, porque a salvação já está garantida. Mas, cuidado. Paulo disse, Deus não se agrada. Eles estavam numa corrida. Tem mais um tempo. Olha só. Não, que eu já li 1 Coríntios. Filipenses. Abra comigo em Filipenses capítulo 3. Lembra que Paulo disse no texto anterior, eu esmurro meu corpo para tendo pregado a outros, não seja desqualificado, tal, isso, aquilo. Olha só. Deixa eu te dizer uma coisa. Filipenses 3. Veja só.
assim como Paulo contou que o povo de Israel, quando saiu no Egito, estava numa corrida para chegar na Terra Prometida, nós também estamos numa corrida. Somos atletas para chegarem numa Terra Prometida, que é o reino milenar, certo? Ele usa analogia usando a Bíblia. Nessa corrida, a gente sempre tem obstáculos e tudo mais. Quando Paulo escreveu essa palavra de Coríntios, ele disse, olha, o que ele falou? Eu tenho que tomar cuidado. Ele também não tinha certeza se ele ia entrar no reino milenar. Ele tinha certeza da salvação dele. Isso foi muito no início. Agora, veja só, um pouco mais do meio para o final do ministério dele, ele escreveu esse texto de Filipenses. Você vai dizer, mas como é que você sabe disso? Porque quando ele escreveu Filipenses da prisão, já foi quase no final, foi no meio para o final do ministério dele. Então você sabe por essa razão. Coríntios foi logo no início. Ele disse, olha, eu tenho que esmurrar, porque senão eu vou ser desqualificado. Eu não tenho certeza, eu tenho que cuidar para não cair na cobiça. Agora vamos ver Filipenses capítulo 3, de 12 a 14. Não que eu já tenha recebido ou já obtido a perfeição. A palavra melhor aqui, na tradução do grego, é a maturidade. Paulo disse, olha, eu não cheguei ainda à maturidade, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está falando de uma conquista. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ele disse, olha, eu ainda não tenho certeza se eu tenho essa maturidade em Cristo Jesus. Está entendendo o contexto? Eu tenho que conquistar, eu tenho que chegar lá. Eu não sei, mas eu tenho algumas dúvidas. Mas eu vou fazer uma coisa, faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o meu alvo. Paulo tinha um alvo, qual é? Um prêmio. Conquistar o reino. Eu tenho que esquecer e vou continuar no meu alvo. Eu não vou ficar esmurrando, como ele falou no início, dando golpes do ar. Eu tenho um alvo, é o reino. E eu sei que para chegar no reino eu tenho que ser maduro. E agora eu tenho que fazer uma coisa. Lembra da passagem que eu usei na aula retrasada? Que a igreja que vai para o reino é aquela que João viu, em que o anjo, que parecia o Filho de Deus, estava sentado numa nuvem com uma foice. E ele disse, a seara da terra já está madura, já amadureceu. Passa lá, porque aqueles que ele ceifou é que vão para o reino. Paulo sabia das coisas do Velho Testamento, entendia essa linguagem, sabia que a igreja era uma lavoura e tal. Aí ele escreve, eu não sei, eu esqueço o que está no passado, prossigo para o alvo, para o prêmio. Prêmio não é algo que você consegue por graça, é verdade? Prêmio é algo que você recebe por esforço. Ele disse, eu quero prêmio. A salvação, ele já tinha, mas o prêmio, ele disse, eu não sei. Qual é o prêmio? Soberana vocação. Qual é a soberana vocação? O que é uma vocação? É um chamado soberano de Deus. Que chamado soberana vocação é essa? Reino milenar. O meu alvo é esse chamado soberano para o reino em Cristo Jesus. No final da vida de Paulo, foi quando ele escreveu a última carta da prisão dele, que é por isso que ele foi tentado, ele foi quebrado. Aí ele escreve a Timóteo, que agora ele tinha certeza que iria para o reino. Porque se eu sinceramente, você que está me ouvindo e você que está aqui, se hoje você
Deus aparecesse a você e te levasse amanhã, você teria certeza absoluta de que você ia reinar com Cristo? Mesmo, vamos supor que você, mesmo que você não acredite isso, ou que você acredite que vai ter um reino milenar, que você vai... Você tem convicção que se você já está maduro o suficiente para reinar com Cristo? Hein? É difícil responder essa pergunta, não é? Pelo menos faça como é. Ora para Deus te levar tão cedo, até você amadurecer. Porque eu vou te mostrar em outros textos que quem não amadurecer e não reinar com Cristo vai sofrer uma outra coisa. A coisa é mais séria do que você imagina. Muito bem, vamos a 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, versículo 6. Nessas palavras aqui que ele escreve a Timóteo, porque ele falou, Timóteo era a pessoa de todo o ministério dele que ele mais amava, era um garoto. Paulo tinha um amor, um carinho por ele, e o melhor que ele tinha, ele dava para Timóteo. Ele disse, eu sei, você vai ver pelas palavras dele, que ele sabia que ele já ia embora. Ele disse, Timóteo, amado, filho, era o filho que Paulo não teve porque ele não era casado. Ao mesmo tempo ele não tinha pai, porque ele foi cuidado pelas avós. Então Paulo amava esse rapaz. Então, olha o que ele escreveu, principalmente quando você sabe que você vai morrer, você escreve uma carta não falando a bobeira, você diz as coisas mais importantes. Olha o que ele diz. O que, pastor? 2 Timóteo, capítulo 4, esse troço está caindo aqui, Marquinhos. Ah, quem botou aqui, não apertou, olha aqui, ó. Tá um pouquinho todo. Perdeu a salvação. Não, é aqui, ó, quer ver, ó, peraí, abre aqui e levanta. Isso. 4. Obrigado, Nana, dá um abraço aqui, rapaz. Eita, é o homem da gol, hein? Olha o que ele diz, tu, Timóteo, porém, ser sóbrio. A palavra aqui é ajuizado. Você sabe o que é uma pessoa ajuizada? É uma pessoa que tem capacidade para julgar. Não é sóbrio, ele não bebia, não. Pelo contrário, ele bebia. Paulo recomendou que ele bebesse um pouco vinho, porque ele era muito fracóide. Era um fracóide. Deixa pra lá. Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha que palavra agora. Quanto a mim, Timóteo, eu tenho certeza que Paulo escreveu isso chorando. Porque ele amava, ele disse, puxa, manda Timóteo vir. Às vezes ele ia pregar num lugar e disse, traz Timóteo. Ele não gostava de ir sozinho. Ele, puxa, Timóteo, vai. E ele escrevendo para ele, Timóteo, era uma carta de despedida. Você vai dizer, não? Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Se você não entende o Velho Testamento, você não vai saber o que é libação. Em outras palavras, ele diz, uma oferta de libação era uma oferta de sacrifício. Como é que Paulo está? Ele disse, Timóteo, eu já estou pronto para... Você sabe de uma coisa? Tenho absoluta certeza. Os grandes homens de Deus na Bíblia, que tinham comunhão profunda com Deus, todos eles foram avisados do dia da sua morte. Eu sei que se eu perguntar aqui, você vai dizer, não, eu não quero saber nada não. Deus disse para ele, Timóteo, nas entrelinhas, o anjo de Deus me disse que eu vou ser sacrificado muito breve. Você sabe por que a gente não gosta de saber o dia da nossa morte? Porque a gente está cheio de culpas, né? Cheio de coisas que ainda não resolveu com Deus. Se o avião estiver caindo, tal, você está lá no avião jogando, o fulano de tal lá do piloto diz, gente, em 15 minutos ou em 2 minutos o avião vai cair e não tem mais chance. O que você ia fazer? Eu te digo na hora, se você é da lei da graça, tu ia ajoelhar ali, clamar a Deus, Senhor, perdoa. Não ia fazer isso não?
É a primeira coisa. Sabendo. É a primeira e a última. Senhor, me limpa, me perdoa. Ai, isso aqui. Tu não ia consertar a tua vida? O avião não caiu, por isso às vezes Paulo falava, olha, suporta as aflições. Todas as aflições que a gente passa são Deus sacudindo a gente para a gente amadurecer. Querido, chegou a minha hora de ser sacrificado. Eu combati o bom combate. Completei a carreira. Ele sempre falava nesses termos, a minha corrida é para o reino. Eu já completei a minha carreira, a minha corrida. Que carreira e corrida que ele completou? Na vida da igreja. Paulo era o homem que escreveu sobre a igreja, a edificação da igreja. Ah, mas quem não está na igreja está fora da corrida. Igreja local é um lugar que você é ali. Ele disse, eu completei. E você acha que Paulo, com a maturidade que ele tinha mais do que principalmente com a igreja de Corinto, que era uma igreja carnal, cheio de milagres. Eles provavam tudo que é milagre, mas eram carnais, tinha adultério, tinha nora dormindo com sogro. Era uma bagunça. Os dons espirituais, pior ainda. E Paulo estava lá só escrevendo cartas para as igrejas. Eu tenho que ir lá na igreja tal. Vamos comigo, Barnabé? Não, só se meu primo for. Larga o teu primo para estar com medo. Eles tinham medo de ser sacrificado, de ser perseguido. Paulo disse, ei, eu estou numa corrida, eu quero o reino. Tanto faz, vou lá. Não, eu não posso. À noite eu não vou na igreja porque tem muito assalto, muito bandido. E sabe, não vou assistir. Ei, a igreja é o lugar de você interagir. Você chega lá, você tem que interagir com alguém. Eu completei a carreira na vida da igreja, guardei a fé. Já agora, olha a palavra dele. Já agora, a coroa da justiça me está guardada. Agora eu tenho certeza que eu vou reinar com Deus no milênio. Ele estava até alegre, que ele disse, pode me sacrificar. E ele sabia que ele ia ser sacrificado, porque ele era guilhotina. Paulo morreu, botou lá o pescoço na guilhotina e tchum. Ele agora, eu já sei, não me importa, eu sei que eu vou para o reino. A coroa da justiça, ou seja, coroa é reino, justiça significa não ter culpa. Agora eu já não tenho culpa de que eu não vou reinar com Cristo. Eu tenho tranquilidade no meu... Eu completei a minha carreira. Então pode me oferecer, eu me ofereço por libação. O qual, essa coroa, né? Continua o texto. O qual o Senhor... Peraí, por que reto juiz? Por que reto juiz? Quem é o reto juiz? Jesus. Vamos lá. Me dará naquele dia. Para ganhar o prêmio, você tem que passar naquele dia pelo tribunal de Cristo, porque Ele vai julgar a tua vida. É difícil dizer amém, né? Amém. Peraí, Paulo, Timóteo, você vai ser sacrificado? Não, agora eu sei, naquele dia Deus vai ser reto, vai ser justo. Ele vai julgar a minha causa. Não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Por isso que eu digo, se você está vivendo a sua vida misturada com um populacho, misto de gente, se você está fora da igreja, o reto juiz vai... Olha, o reto juiz, Senhor, naquele dia que é o tribunal de Cristo, logo quando ele vier, vai ver esse tribunal, Deus vai julgar e vai dizer: entra na vida da igreja, entra no meu reino, porque você viveu uma vida íntegra, você cresceu e amadureceu. Caramba, eu não cheguei aonde eu queria. Oi, querido. Bom trabalho. Vai em paz. Vai em paz. A nuvem de Deus está sobre você. Nuvem dupla.
Vamos resumir uma coisa toda aqui. Esse troço aqui está uma parada, mas tudo bem. Quais são os 3 sábados de Deus? Resumo das 6 aulas. Quais são os 3 sábados de Deus? Os 3 sábados. O primeiro é o sábado da igreja, né? O que é o sábado? É o Shabat, o descanso. Qual é o primeiro descanso? É o Shabat, o sábado da igreja. A igreja tem que ser um lugar de descanso. Qual é o segundo Shabat de Deus? O sábado do reino. Sábado do reino. Quem reinou na era da igreja, entrou na vida da igreja e foi aprovado nessa corrida, vai descansar no reino quanto tempo? 1000 anos. 1000 anos. E qual é o último sábado de Deus? Tem a era da igreja, a era do reino. E qual é o outro? Só uma coisa, só para completar. O sábado da igreja é o sábado do crescimento, não é isso? Não é? Eu tenho que crescer e amadurecer na vida de Deus na igreja. Se eu crescer e amadurecer, eu vou para esse aqui. Tá entendendo? Esse aqui é o sábado da maturidade. Não é isso? Só vai reinar quem for maduro. O que significa ser maduro? Ter muito da vida de Deus na sua alma, no seu espírito, e expressando esta vida no seu coração, ou seja, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos e na sua vontade. Só uma pessoa madura que pode expressar isso. E eu aprendo essa maturidade crescendo na vida da igreja. Eu posso estar na igreja e não estar maduro. É ou não é verdade? Se eu estou na igreja apenas por estar e não amadureço, eu não vou para o reino. Se eu amadureço, eu vou. Qual é o terceiro sábado? Esse é o sábado do crescimento, esse é o sábado da maturidade. Né? Eu posso dizer também que é o sábado da recompensa, não é isso? O reino não é uma recompensa? Quem quer a recompensa, o galardão e a maturidade? Vai reinar. E qual é o último sábado? Hein? O sábado da Nova Jerusalém. É o descanso eterno. Quando aqui o texto fala sobre reino celestial, que reino é esse? Qual reino? O reino celestial depende do contexto. Eu já disse isso uma vez aqui. Reino dos céus e reino de Deus aparentemente parecem ser termos iguais. Mas o reino de Deus compreende tudo que existe no universo. Mas o reino dos céus significa que os céus vão reinar sobre a terra em determinada pessoa. Por exemplo, um está embutido no outro. O povo desse mundo, todas as pessoas desse mundo estão aonde? Aqui nessa terra, que faz parte, a terra é uma parte pequena do reino de Deus que compreende bilhões e bilhões de galáxias de estrelas, é ou não é? A terra, uma vez eu vi uma mensagem lá nos Estados Unidos de um americano que quer viajar. O planeta Terra faz parte da Via Láctea, não é isso? Já sabe o que é a Via Láctea? É uma parte branca do universo. E dentro dessa Via Láctea existem bilhões de terras, de planetas, de estrelas, de outros mundos. Dentro da Via Láctea, a Terra faz parte.
Só que o universo tem várias vias láteas dessa, que tem bilhões e trilhões. A sua mente não vai chegar lá. Ou seja, Deus, o reino de Deus compreende tudo que está no universo. É tão grande que você não entende. Mas o reino dos céus é o reinado de Deus específico sobre esta terra, sobre a igreja, sobre o reino milenar e a Nova Jerusalém. Deus não governa sobre os ímpios, sobre as pessoas que não são dele, embora eles estejam aqui nessa terra. Por isso que esta terra foi usurpada por Satanás e por pessoas desse mundo. Deus tem que ele tem que reinar sobre todo o planeta Terra para mostrar que ele é o Senhor de tudo. Vocês estão entendendo? Por isso que Jesus tem que vir e reinar sobre todas as nações, para mostrar que ele é o Senhor desta terra, e não os reis deste mundo, e não as pessoas, não os governantes, e não Satanás, e não ninguém. E ele tem que fazer isso para que eu e você possamos realmente reinar, e esse vai ser o período que Jesus vai vir e reinar durante 1000 anos. Não, então, aí esse reino celestial está aqui nesse texto de 2 Timóteo. Texto que eu li. Lá no final. Aí ele fala, olha, agora o fulano me abandonou, o outro fulano não sei o que, não sei o que. Aí no 17 ele diz, mas o Senhor ficou comigo, me deu força para que eu pudesse anunciar a mensagem completa a todos, não judeus, e me livrou de ser condenado à morte. O que o Senhor me livrará de todo mal e me levará em segurança para o seu reino celestial. Qual é o reino celestial? É o governo de Deus sobre a terra. É o mesmo. Paulo só falava sobre o reino milenar. Pois é, então quando fala reino celestial... Às vezes a própria expressão reino dos céus ou reino celestial significa o governo de Deus. Jesus vai reinar nessa terra. Deus estará ainda no céu com alguns anjos, reinando sobre a terra durante o período milenar. A partir da próxima aula que eu der, eu vou começar a falar com mais detalhes a respeito do que vai acontecer no reino milenar. E você vai ficar assim, não, porque você ouviu que a vida inteira, quando Jesus voltar, vai matar os ímpios, vai julgar, vai todo mundo para o inferno, os salvos vão viver com Jesus eternamente no céu. Eu vou te mostrar que durante os 1000 anos, aqui, ainda vai ter principado, potestade, maldade, a morte ainda vai existir. Vai haver uma luta tremenda ainda. Espera aí, mas Jesus não vai estar aqui? Vai. Por isso que ele vai ter que reinar com os vencedores, porque o período... Eu vou antecipar uma coisa para você. Jesus vai vir para reinar sobre essas nações. Se ele vier amanhã, ele vai começar o reino sobre todas as nações. Você acha que os povos desse mundo vão aceitar isso? Aí Jesus vai fazer uma mágica? Não. Ele vai dizer, quem amadureceu vai reinar comigo. Eu vou te mostrar na Bíblia que ele diz, eu vou reinar sobre as nações desse mundo, eu vou acabar com os principados e potestades, eu vou acabar com... Porque Satanás vai ficar preso. Espera, a história é tão mais incrível. Durante 1000 anos ele vai ficar preso. Durante 1000 anos, Jesus disse, eu vou botar debaixo do meu pé a morte, o principado e potestade, corrupção do homem, tudo mais. E ele vai fazer isso com os vencedores. E outra coisa, antes de terminar os 1000 anos, um pouquinho antes, Satanás vai ser solto, porque um anjo acorrentou ele, ele vai ser solto e vai ser atirado aqui na terra. Jesus reinando com os vencedores, ele vai ser aqui, aí ele vai dar a última cartada dele, juntando todos os governos. Você acha que vai ser assim as coisas? Eu vou te mostrar isso em vários textos. Aí você vai entender o Apocalipse. Eu falei, não, mas espera aí, mas eu sempre aprendi que morreu, vai para o céu, tal, isso, aquilo.
no final de tudo, todos esses governantes liderados pelo anticristo, os principados e potestades, os vencedores junto com Cristo, e diz lá o texto, vão subjugar, eles vão para o lago de fogo e enxofre, vão ficar lá eternamente. E o texto diz que a razão de Jesus reinar 1000 anos é para subjugar debaixo do pé dele. E quando ele fizer isso, diz o texto, que Jesus vai pegar os reinos deste mundo, planeta Terra, e vai entregar de volta para o Pai. E a partir dali, vai começar um novo céu e nova terra. O plano de Deus não é como a gente começa uma coisa, para pela metade, não finaliza, começa outra, vai. Ele tem que finalizar, ele tem que mostrar que todo este mundo não é, que foi governado por Lúcifer, que foi tentado governado por Adão, caiu, foi tentado governado por Israel, caiu, foi tentado pela igreja, a igreja não está restaurando este mundo para Deus. Então finalmente Jesus vem novamente, e com os vencedores a coisa vai ser colocada em pratos limpos. E quando, diz lá o texto, e quando ele colocar todas as coisas debaixo dos seus pés e entregar os reinos deste mundo ao Pai, porque é Deus, e então aí vai começar um novo céu e a nova terra. Aí não vai ter mais, no reino milenar vai ter corrupção, demônio, pecado, principado, potestade. Então, se você quer ver, vamos continuar e vamos ler, porque olha, se isso não te atiçar para você viver a vida da igreja, para você entrar no reino milenar, e eu vou mostrar também o outro lado da moeda na próxima vez que a gente estiver junto. Quem não entrar no reino milenar, que não amadureceu, vai para onde? Vai fazer o quê? Você já tinha feito essa pergunta? Aonde vai o cristão salvo, que vai passar a eternidade na Nova Jerusalém, durante o período de 1000 anos? O que a Bíblia diz que o cristão que não amadureceu, aonde ele vai? O que ele vai ficar fazendo? E você vai ficar surpreso que todas, ou quase todas as parábolas de Jesus de Mateus falam sobre esse cristão que não amadureceu, que não está nem aí para a vontade de Deus, não está nem aí para a igreja dele. Ele vai dizer exatamente o que vai acontecer. Vou te mostrar 2 ou 3 textos que falam assim, literalmente. Se você não vai para o reino, você vai, guarda essas frases, você vai receber uma severa punição. Pode anotar, severa. Punição já é horrível, né? Você já deixou de passar de ano? Tem algum aqui? Alguém já deixou de passar de ano aqui uma vez? Teu pai falou assim. Não, e aí você não passa na recuperação. Aí eu mato o professor. Não, mas aí o teu pai te mata. Você vai ter uma severa punição, não vai? É. E isso não é nada perto da coisa. Severo castigo. Tem umas outras expressões. E você vai ver. Não, repreensão é pouco. Porque você pode repreender e não castigar. Você vai ter que sofrer uma punição. Um castigo. Se o seu filho faz alguma coisa que você mandou ele fazer e ele não faz, o que você diz? Você faz o quê? Você pune, dá um castigo. E dependendo do que ele fez, é um castigo o quê? Você sabe o que é severo? Duro. Difícil. Ah não, tudo bem, se eu não for para o reino, tudo bem, mas eu vou para o céu. É por isso que eu digo o que eu disse no início. Você pode viver a eternidade no céu, na Nova Jerusalém. Amém. Mas você tem um sério como é que eu usei a expressão? Você tem uma temporária, uma punição temporária. Você está sujeito a uma punição temporária. Tanto que Paulo entendeu muito bem isso. Ele disse, eu não sei se eu vou para o reino. Porque no fundo ele disse, eu não quero pegar o castigo. Porque foi Paulo quem revelou isso. As pessoas falam assim, da onde você tirou isso?
Paulo, quando foi ao terceiro céu, ele viu tudo isso. Por isso que ele morreu ele disse, eu não vou casar. Eu não quero que ninguém atrapalhe, eu vou para Roma no meu ministério. Os outros apóstolos não entendiam, falavam, não, Paulo, cuidado, você vai lá, o César vai te matar. Ele disse, lucro para mim se matar. Ele fazia tudo pela vida da igreja. Hoje acontece um probleminha, a gente não está nem aí para a igreja. Deus colocou o reino como um prêmio para quem se esforçasse e dissesse, eu quero a igreja, o reino de Deus, eu quero levar a sério. Olha, eu vou te mostrar qual é a punição, eu vou te mostrar o que vai acontecer no tribunal de Cristo. Isso não se prega. Sabe por quê? E o povo vai deixar de ir para o reino porque os pastores não estão alertando. O evangelho é a notícia mais maravilhosa, mas ela tem um lado de responsabilidade. E se pastores não mostrarem esse lado, eles vão ser julgados, Paulo disse, com maior severidade. E a punição e o castigo será maior para eles, porque eles não falaram a verdade. Mas hoje a gente não fala a verdade por política, por não querer perder isso e isso aquilo. Tudo bem, se você quer ser político, um pastor político para agradar as pessoas ou para não ficar pobre, você vai ter a sua recompensa aqui. Mas no reino milenar, porque eu vou dizer uma coisa, Jesus disse que nós iríamos ser batizados pelo Espírito Santo e com fogo. Ah, eu sou cheio do Espírito Santo, mas um dia você vai ter que ser batizado pelo fogo de Deus. E esse fogo é que vai te provar realmente se você vai para o reino ou não. Ah, pastor, eu não quero saber disso, eu vou voltar para a igreja onde só tem bênção. Pode voltar, mas eu lavo a minha responsabilidade de te alertar é uma só. Porque assim eu posso viver a vida na igreja. Eu sou salvo, eu vou viver desleixado. Eu comecei mostrando 2 exemplos. Lembra de Israel? Batizado no mar, batizado na nuvem, comendo do maná, Deus não se agradou. Moisés não foi para o rei. Não foi. O caminho é curto. Então, que o Senhor continue a falar no seu coração. Peça o sobrenatural de Deus, principalmente para Ele falar no teu espírito, se isso que eu estou falando é verdade ou não. Eu desafio você a isso. Porque você conseguir coisas, você vai conseguir nesse mundo. Mas tudo que você conseguir nesse mundo, seja de casa, casamento, casa própria, amigos e tudo isso. Mas o reino é por esforço. Se você ouvir o que eu estou falando e se você questionar com Deus, pedir que a nuvem de Deus te mostre isso, Ele vai te falar em sonho, Ele vai te falar de maneira tremenda. Amém? Essa é a razão do meu ministério. Paulo disse, tanto faz. Ah, Barnabé, vamos para Roma. Não vou para Roma, porque lá eles vão matar a gente. Quem é o dono desse ensino vai morrer. Paulo disse, não estou nem aí. Pela igreja eu faço tudo. E se a igreja não for edificada, ela não vai para o reino. E vai sofrer uma severa punição. Eu vou botar um ponto e vírgula e vou dizer para os amigos que no próximo domingo não temos aula, porque é carnaval. Vai, você que estava pensando em pular o carnaval, vai. Já fez até a fantasia? Eu não duvido nada que num desses carnavais comece a pegar fogo naquelas fantasias de plástico. Eu não quero isso não. Principalmente nos bate-bola, que eu não gosto. Aonde? O bate-bola. O que é isso? Nunca ouvi isso na minha vida. Hein? Máscara horrorosa. Eles têm uma máscara e ficam batendo a bola no chão, aí dá medo. Que motivo. Dá medo é não ir pro reino. Dá medo, vou te apresentar o bate-bola. Eu não quero saber de bate-bola, eu quero estar em espírito e em verdade, porque como Paulo, eu não vou deixar que nada me atrapalhe a pregar essa palavra, porque ela é muito séria. É como o irmão me falou, pastor, graças a Deus eu estou ouvindo isso, porque eu estava na igreja, pintando e bordando, fazendo isso, aquilo. Tudo, olha, as nossas palavras
vão ter um peso no julgamento. Aquilo que você fala e pensa, não tem nada que Deus não registre e que não vai ser apresentado no tribunal de Cristo. Nada. Fala você, que eu quero terminar. Você levantou a mão, alguém olha? Não? Achei que alguém tinha levantado a mão. Que Deus ache graça nos nossos corações para a gente poder realmente viver uma vida espiritual autêntica, sem criticar quem quer que seja. Busque de Deus. Tomar conta dos irmãos, o que é melhor? Mas nós vamos, o evangelho é doce na boca, mas é amargo no estômago. É preferível, tem pessoas que não querem ouvir a verdade, principalmente dentro da igreja. Não, Jesus morreu, sou da graça, tudo é por graça. Se vacinam. Vamos orar. Ó, Oi. eu sei que às vezes eu falo bobeira, mas... Não, você não fala, você é engraçada, não é isso não, fala. Eu tava aqui quietinha, mas aí eu comecei a ler Mateus 5. Mateus 5, Sermão da Montanha, então leia. E, assim, bem-aventurados, né? São todos aqueles alegrai-vos, porque é o grande vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você entendeu a palavra que a irmã trouxe de Mateus 5? A mesma coisa. Às vezes a gente quer fugir do sofrimento. Ah, quem é que gosta que fale mal de você? O meu ego, a minha carne fica, eu quero logo me defender ou falar mal pior, ou dizer qual é, não é assim? Mas candidato para o reino tem que ser manso. O sábio fica quieto. Fica quieto. Mas isso só, o sábio é o maduro. E o maduro é o que foi quebrado. E o que foi quebrado, feliz, você vai exultar porque você vai reinar comigo. Aí Jesus, a partir daí, ele começa a contar a parábola, porque isso aí foram os princípios básicos do reino. Você sabe de uma coisa? Mateus 5 são os princípios básicos do reino milenar, porque hoje dificilmente alguém cumpre isso. Bate numa cara da outra. Você faz assim? Por mais maduro que você seja, é assim? Falam mal de você, você fala pior. Ah, falam mal de mim? Tchau, pai, tu vou embora. São coisas que vão acontecer no reino. Vai ser uma coisa tremenda. Na próxima aula, que não é domingo, mas que é no outro, eu vou te dizer uma coisa. Quanto que você precisa crescer para você entrar no reino e fugir da severa punição? Quanto? Você tem que crescer uma certa medida. Porque se você não crescer uma certa medida, quando a foice passar, vai cortar nada. A foice de Deus vem antes para o povo dele, depois vem para os ímpios, que essa a gente já sabe qual é o destino deles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como Pedro levantou, ó Deus, no dia de Pentecostes e começou a falar, e as pessoas falaram como é duro este discurso. Mas, Senhor, eu prefiro um discurso duro, franco e honesto que me livra de mim mesmo e me leva para o Teu reino, do que ficar apenas comendo as guloseimas da igreja. Ó Deus,
Eu quero a maturidade, porque eu quero ter capacidade para entender que a boa notícia do Evangelho da Justiça, que é do Reino, ela tem responsabilidade. Abra os olhos do teu povo, mais do que isto, dos líderes. Senhor, eu oro agora por vários líderes que passam na minha mente, que eu julgo e vejo que eles estão quase que iludindo o povo com coisas materiais, mundanas e seculares, e não estão fazendo com que eles se despertem para o reino. E essa punição severa será para eles que são cegos e guias de cegos, que estão levando outros para o buraco. Porque isso Jesus falou para a igreja. Pai, dá-me autoridade e intrepidez para falar a verdade, mas com amor, para que a tua igreja possa fugir, possa ser ajuizado, como Paulo disse a Timóteo. Para que naquele dia, no dia de Cristo, nós possamos ser aprovados e receber o galardão do reino. Que o nosso tempo, Senhor, seja para o Senhor. Que nós possamos amá-lo de verdade, não só da boca para fora. Que nós possamos amar os irmãos com excelência, como ouvimos dessa irmã. Que nós deixemos de ser meninos agitados de um lado por outro, com ventos de doutrina, crendo nisso. Ó Deus, eu não quero doutrina. Eu quero a tua vida. Eu quero que os meus olhos, as escamas dos meus olhos caiam para eu poder ver a realidade do reino. Porque Deus não é um Papai Noel. Jesus não é é o Deus do universo, que dá-nos coisas maravilhosas, mas que tem condições. Eu não sou filho bastardo, eu quero disciplina. Porque ele não pode disciplinar um bastardo. Eu não quero perder a minha primogenitura, que tem direito à herança, ao reino e a tantas outras coisas. O gozo e a alegria e o regozijo. Deus, que nós possamos nos envolver primeiro contigo. Que o nosso amor para contigo não seja apenas uma frase. Que a gente abra mão do nosso dinheiro, da nossa vida, de qualquer coisa, em favor da nossa fidelidade para contigo, fidelidade para com a nossa casa, que é a nossa primeira igreja, fidelidade para com os teus irmãos, ó Deus, irmãos do primogênito. Ó Deus, eu declaro, em cima da tua palavra, que a nuvem, a neblina de Deus, ouça isso agora, a neblina de Deus vai envolver a sua vida em sonhos, em visões, em situações tão incríveis, até em situações, como o Senhor disse, difíceis, para você ver a provisão de Deus. Que essa neblina, essa presença viva, gloriosa, que nada mais é do que a nuvem que Israel também viu, que a tua igreja possa comer um maná, uma coisa maravilhosa, que possamos receber revelações do teu reino. Senhor, eu creio que a tua igreja vai deixar de buscar só a cura, a promessa de casa, a promessa de casamento, o livramento do filho que está drogado. Ó Deus, eu creio que o teu sobrenatural vai fazer que um novo compromisso da tua igreja para contigo seja um compromisso, voltar ao primeiro amor de uma maneira tremenda. Obrigado, Deus,
porque a tua palavra diz que a gente tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Tira de nós qualquer ideia de acúmulo de riquezas, de garantir o futuro, garantir a aposentadoria, ó Deus. Eu não quero colocar no meu alforje qualquer garantia humana, porque eu estaria desprezando o Senhor, que é o dono do meu presente e do meu futuro. Eu não quero ter bom senso, eu quero ter fé. Eu quero ter a visão espiritual de que o Senhor é a minha provisão. Obrigado a Deus pela tua palavra. Guarda a tua das coisas celestiais. Tudo demasiado, tudo isso é um engano. E a razão é que tu estás, Senhor, vendo o que está acontecendo. Muitos estão morrendo sem terem usufruído uma vida contigo aqui. Quantos lá em Santa Maria, quantas milhares de pessoas estão sofrendo naquela cidade? Porque não tem uma esperança de um reino viva, de Jesus como Senhor e Salvador. Obrigado pela tua igreja, Senhor. Obrigado pelos filhos, pelos irmãos. Obrigado porque eu tenho irmãos que me amam e que eu possa amá-los, que possam edificar a minha vida e eu possa edificar a vida deles. Esses irmãos que eu nem conheço, que estão pela internet. A Sônia lá de São Paulo, ó Deus, que me mandou um e-mail e pediu a palavra, eu não conheço, mas eu sei que ela é uma irmã que te ama. Essa de Portugal, a Laurete, não sei, que o teu corpo seja edificado na verdade, que nós nos preparemos, Jesus, para reinar contigo. Mas o reino de Deus começa na igreja, e ele está dentro de nós. Obrigado a Deus pela tua palavra, que ela caia com amor no coração de cada um, ó Deus. Não é uma palavra dura de repreensão, mas é uma palavra de admoestação no amor de Jesus Cristo, porque é esse amor que nos constrange a realmente a buscarmos e amarmos a Jesus e ao povo dele mais do que nunca. Tapa os nossos ouvidos para as notícias más que correm no meio da igreja, Senhor, no meio dos pastores. Senhor, eu quero botar uma mão no meu ouvido e na minha mente, porque eu quero que o teu Espírito Santo, que eu sei que ele é soberano sobre a igreja, que ele restaure, tenha misericórdia, restaure a vida destes líderes, para que eles sejam aprovados no dia de Cristo. Enquanto eles estão vivos, enquanto eles estão aqui, que o Senhor restaure, guarda e abençoa a vida da tua igreja, aqui e em todos os lugares. Obrigado a Deus pela palavra viva, pela palavra eficaz, cuja honra e glória damos somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Somos apenas um canal, às vezes uma borracha rota, um canal roto. Somos vasos de barro quebrados, mas cuja excelência do Teu poder se manifesta, para que a glória seja Tua. Obrigado a Deus, que possamos estar de volta aqui daqui a 2 domingos e continuar a estudar a Tua palavra com temor e tremor do Espírito Santo. Porque, ó Deus, nós não aceitamos aqui pensamentos de homens,
não queremos tradição, não queremos doutrina, não queremos absolutamente nada, não queremos espírito de nova era, não queremos acusar, queremos a revelação viva do Deus vivo, de Jesus que ressuscitou, o Jesus que se transformou em homem para experimentar e ver a nossa natureza corrupta e maligna. Ó Deus, transforma-nos de barro seco em pessoas restauradas. Ó Espírito Santo de Deus, edifica a tua igreja, edifica a casa de cada um aqui. Obrigado a Deus por essa noite, que a tua graça leve em paz cada um aí por essas ruas cheias de demônios, cheias de maldades, cheias de pessoas corruptas. Guarda o teu povo para que eles andem em paz e que os inimigos possam ver a tua nuvem cercada ao nosso lado e eles não vão poder fazer nada. Porque o Senhor está conosco. E esse Deus que nós servimos é um Deus de milagres. E por causa disso somos mais do que vencedor. Abençoa os meus filhos e meus netos lá nos Estados Unidos. Como tem irmãos orando por eles, eu abençoo, ó Deus. Guarda-os debaixo do teu poder e da tua graça. Guarda os filhos aqui dos teus servos que estão aqui nessa aula. Esse povo que te ama, que está aprendendo a amar mais ainda e a te conhecer, ó Deus, como um Deus vivo. Prepara-os para o ministério que o Senhor já tem mostrado. Que eles amadureçam para que possam amadurecer outros também. Obrigado, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo e para a glória dele, que a igreja do Senhor diga amém. Amém. E amém. Boa noite, você que está na internet também, que o Senhor seja glorificado. Amém e amém.